Israel, vamos lá. A gente vai começar a nossa conversa aqui hoje e a gente vai falar sobre questão de família, que, aliás, é um tema muito importante e relevante na Bíblia, né? Porque quando a gente pensa em Bíblia e sociedade, né, e tenta entender o que acontece, é muito valioso a gente dar uma olhada naquilo que a gente encontra na Bíblia, né? E acho que eu começaria dizendo para você assim, o seguinte, né, que a gente tem nos primeiros textos bíblicos, né, uma descrição assim de um tipo de família que às vezes levanta um pouco de interrogação, né? Porque o povo de Israel, né, na sua trajetória histórica, inicialmente é um povo nômade e pastoril. E como povo nômade e pastoril, eles têm uma organização geralmente conhecida como patriarcal, né? E nesse cenário, eles se desenvolvem com aquela concentração no líder patriarca, que por vezes apresenta, por exemplo, o comportamento da poligamia, né, que a gente sabe que está longe de uma proposta, por exemplo, que você vai encontrar no Novo Testamento. E muita gente lê isso e fica meio confuso, escuta, mas que história é essa, né? Esse mundo da Bíblia parece meio confuso. Então, o que a gente vai ver? Duas coisas interessantes. Primeiro, a Bíblia faz uma avaliação teológica dessa realidade e ela vai dizer que desde o início Deus definiu, né, no projeto da criação, exatamente um homem e uma mulher, Adão e Eva, e que ficam nitidamente definidos como o protótipo dessa unidade familiar, né? E aí, ainda, né, é interessante que o pessoal lê, mas não percebe muito bem isso, ainda que a Bíblia mostre o que a gente pode chamar de uma tolerância para com a realidade da poligamia, né? Mostrando como um comportamento comum naquela sociedade antiga, mas, ao mesmo tempo, ela vai apresentar alguns pontos de interrogação por isso. Acho que uma coisa fundamental que todo mundo deve entender é que a poligamia existe no contexto do Antigo Testamento, mas não exatamente no conceito assim meio festivo do pessoal, né, que acha que o pessoal tinha várias mulheres e concubinas simplesmente para fazer o carnaval de final de semana, né? E a coisa não funcionava assim, né? A ideia era exatamente um processo que envolvia uma organização social de proteção, né, numa sociedade que tinha uma série de fatores limitadores. As pessoas, na média, né, estavam assim à mercê de fatalidades maiores do que a gente conhece hoje. Tem uma série de questões de que filho sobrevive ou não sobrevive, né? E aí então você vê isso acontecendo, mas é interessante que, apesar de ficar claro que é uma realidade social na qual Israel também se encontra, que existe uma permissão para esse modelo social em função da importância que isso tinha para o equilíbrio da sociedade, mas, ao mesmo tempo, existe o que a gente chama de uma crítica velada à poligamia, porque você não vê um caso sequer, quando existe, né, mais de uma esposa ou concubina num determinado ambiente, que o relacionamento dê certo, né? O pessoal diz que existiam polígamos antigos que casavam com a irmã para economizar sogra. Eu não sei se é verdade. O pessoal aí da live talvez pode dar alguma opinião sobre isso, né? Mas, independentemente dessas questões, né, esse tipo de coisa você vai ver que na família de Jacó dá uma confusão danada, né? A gente vai ver as confusões que se desdobram toda vez que esse cenário se apresenta. Nunca, né? O texto bíblico diz assim, ó, vocês podem até tentar entrar por esse caminho, mas a coisa não vai funcionar bem. Mas muito bem, Zé, isso aí é o cenário inicial do Israel bíblico antigo, né? Agora você, né, que tem caminhado aí, estudado um pouco da história e a história da sua perspectiva social também, mais lá para frente, um outro tipo de, vamos dizer, sociedade, começando aí talvez com a época de Jesus, como é que era esse tipo de família? Assim? Era a mesma coisa, eram semelhantes? Como é que é o tipo de sociedade que a gente encontra no contexto do Novo Testamento? Vamos lá, a bola agora está com você.
Olha, eu estou até preocupado de abordar esse assunto, porque eu querendo não ser meu pai, né? E eu, sabendo o que que era um pai romano, já me dá até medo. Mas vamos lá. Acho que é muito interessante nas viagens, quando a gente vai para Israel, né, com o pessoal, todo mundo está indo. A gente é pós-revolução industrial, idade da informação, o conceito de família mudou muito. Então eu acho que é engraçado que a principal dificuldade do pessoal é conseguir entender o que que é família naquela época. Então, para contextualizar, vamos para o Império Romano, que durou muito tempo. A lei relativa à família também muda, mas a base é mais ou menos a mesma. Mas para pincelar aí por cima, né? A primeira coisa que o pessoal tem que ter uma ideia é que a família não era um núcleo familiar que nem é hoje. Não é que tem o pai, a mãe, os filhos e o tio é distante. Na prática, não existia previdência social, não existia o seguro-desemprego, não existia seguro de saúde. Então, a família ela era um microestado. Então, você tinha o Estado, né, romano, ou a República, independente da época, você tem um microestado. Eles até falam que Roma foi construída por cidadãos que eram homens que tinham que ser casados e tinham obrigação de ter filhos. Eles tinham que trabalhar a terra e produzir comida para ter independência e autossuficiência e agregar para o Estado. E por último, eles tinham que servir no exército. Então a ideia de ser cidadão romano era complexo. E tudo isso era sujeito ao microcosmo da família romana. Então o que é interessante, tem uma palavra que o pessoal usava muito, alguns termos em latim. Graças a Deus o português é uma das línguas mais parecidas nesses termos, né? Então você pega, por exemplo, pater familias, que era o cargo do chefe da casa da família, né? É o pai da família. O conceito de família é mais household, como no inglês, né? O conceito é toda a propriedade da família. E daí que vem a primeira surpresa, né? O pai, a família, ela não era tão simples. Então a gente vai ver alguns pais na Bíblia, né? Que vão tomar decisões e que não faz sentido hoje. Mas, basicamente, quem que era esse pater famílias? Esse pai, ele era dono da propriedade, e ele era dono da esposa, ele era dono dos filhos, ele era dono dos filhos adotados, ele era dono dos escravos, ele era dono dos... E não era... Quem que é o pai? O pessoal, era o pai... Eles falam muito sobre patriarcado, o pai, o homem sobre a mulher, mas na prática, é o homem mais velho sobre todos os homens da família. Então, se tinha um homem mais velho, normalmente, no meu caso, tô lascado, já tem que obedecer você. Gostei da ideia. Vamos fala mais sobre esse assunto aí. Agora ficou interessante. Não, o que assusta mais é quando você vê que o pai tinha poder sobre vida ou morte dos filhos. Dá um susto, né? Eu vejo, por exemplo, hoje o pessoal falando sobre aborto como uma coisa inovadora. Na prática, um dos direitos do pai era abortar o filho, mas ele abortava nascido. Então, se nasce um filho deficiente, o pai romano tem direito legal de falar, não curti, deleta. Tranquilo, legitimado pela lei. Isso era comum. Inclusive, eles falam que pessoas... Quem na China que só pode ter um filho, né? Os romanos escondiam os filhos deficientes quando assim, a mãe, o pai não queria matar. Isso dá para descobrir com... Até teve César que tinha deficiência, que era direito do pai abortar. Abortar é um termo errado, né? É pós-aborto, né? Pós-nascituro. Mas, enfim, era um nível de poder. Então, por exemplo, se os filhos fossem cometessem adultério, o pai tinha o direito de executar o filho. O filho que adulterou e o cônjuge adulto. Então, assim, era um poder muito grande. Basicamente, o Estado, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, era uma só pessoa, era o pater familias e ele era dono da família. Então, vamos supor, se eu comprar um carro e eu sou seu filho, o carro é seu, na verdade. Qualquer propriedade... é muita bancada, né? Mas qualquer propriedade... que qualquer filho adotado, escravo já era propriedade, mas então supondo que eu tivesse filhos, os meus filhos estariam sujeitos a você. Se eu tenho netos, estão sujeitos a você, até você morrer, até o próximo chefe subir. Então, na prática, é como se tivesse um microestado, toda a propriedade, e esse pater famílias fosse como um governador autocrático, que tivesse uma procuração de todo mundo e ele que gerenciava. Isso é muito importante para entender vários, até textos do Novo Testamento. Então é nesse ambiente, essa é a família. Eu vou só dar uma explicada para ter uma ideia, né? Uma das obrigações por exemplo, tem o conceito de clientela e patrocínio, né? Basicamente, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho filhos adotados, eu tenho escravos, e vamos supor que eu tenho uma propriedade, eu preciso que um carpinteiro arruma alguma coisa, ou uma pessoa que seja uma pessoa qualificada, ele não é um escravo. Daí eu crio a relação de patronagem, de patrocínio em português, né, que vem do latim patrocinium. E o que é engraçado é que, na prática, esse cliente se torna parte da
família do paterfamilias. Então, novamente, é como se fosse um servo profissional. Então, é muito interessante. Tinha alguns líderes, né? Que nem, eu sempre falo que Aristóteles era escravo de Alexandre o Grande. Mas é mais complexo do que só ser escravo. Você tem níveis de propriedade, você tem profissionais que eram extremamente qualificados, mas eles pertenciam a... Então, alguém comentou agora do pedagogo. O pedagogo normalmente não é um escravo. Às vezes era, mas normalmente ele era alguém de uma classe inferior que tinha essa relação de clientela e patrocínio. Então, ele era remunerado e ele se sujeitava ao paterfamilias, né? Mas não é tão simples, assim, não é que o pai manda em tudo, faz o que ele quer e ele não tem responsabilidade. O paterfamilias, ele tem obrigação perante o... A gente vai entrar um pouco mais nisso, mas basicamente o clã é a marca da família, é o logo. Então o sobrenome Julius, Júlio, é o sobrenome que vai ser utilizado para identificar a família. Então, se eu sou dessa família, eu tenho que ser um cidadão ideal, porque senão minha família vai querer me excluir. Segundo, que esse é interessante até para o texto de Cornélio, o paterfamilias, ele é o sacerdote da família. Ele é quem representa toda a família perante os deuses. Ele não é qualquer deus, é o deus ancestral. Então, são deuses que estão associados aos ancestrais, né? Em relação a famílias pobres, se tem um requisito, alguém perguntou agora, tem um requisito. Para ser paterfamilias, você precisa ser cidadão romano. E o cidadão romano normalmente tem posses, então não é tão simples, mas uma família pobre que for cidadão romano também tem essa estrutura. Enfim, então, e por último, além disso, uma das obrigações do pai é o bem-estar da família. Então, os filhos têm que ser saudáveis, se alimentar bem, ficarem fortes e tem que ser cidadão ideal. E por último, Roma, né? Essa é a estrutura da família. Enfim, vai ter mais umas coisas assustadoras aqui que eu vou falar, mas eu acho que é legal dar essa abrangência, porque quando a gente vai para Israel, ou quando o pessoal escuta a história, Cornélio vai se converter e toda a família dele, mas como assim? Na prática, para nós isso é estranho. Mas na Bíblia, o pressuposto é que o paterfamilias é o sacerdote. Então, se ele mudar de religião, faz o que ele quer. Agora, em compensação, se um filho, vamos supor que eu quero virar uma pessoa, eu vou mudar de religião, eu quero virar muçulmano, com meu nome vai dar ruim, né? Israel, vou me auto-implodir. Mas, supondo que eu fosse recusar a religião do meu pai, você teria direito de me executar. Inclusive, tem uma história na época de Nero, que uma das mulheres da família começou a trabalhar com alguma religião que não era da família, e imediatamente ele queria executar ela. Daí, para quem entende um pouco mais do ramo jurídico, tem o juiz de primeira instância e tem o desembargador de segunda instância. Tudo chupado dos romanos, né? No TJ, são 3 desembargadores, ou 5, né? Você sempre tem um conselho. É a mesma lógica. Então, vamos supor que eu viro muçulmano e você quer me matar. Você pode, mas tem que subir para o conselho da família. Daí o conselho tem que aprovar que efetivamente Israel foi responsável, ele é um cidadão complicado. Eu acho que é interessante ter essa perspectiva, porque quando a gente lê sobre família no Novo Testamento, por exemplo, na época de Jesus, inclusive tem uma lei que foi publicada pelo mesmo Augusto César, que fez o censo que fez José e Maria ter que mudar de cidade. E Jesus vai nascer, por causa desse mesmo Augusto, ele vai publicar uma lei que se a pessoa não casa até uma certa idade, ela é obrigada a casar, dependendo da casta social dela. Não tem escolha de não casar. E se não tem filho, tem que ter filho. E se divorciar, tem prazo para recasar. Então, assim, o conceito de família é o islamismo. O islamismo, ele copiou os romanos. Assim, é importante a gente ter essa consciência que dentro do mundo do Império Romano, família não é o pai e a mãe, os filhos. Família é um complexo, uma coisa muito mais complexa e ampla. E dentro desse contexto, o pai tem toda a autoridade. Então, voltando para o Império Romano, já que você tem toda a autoridade, eu tenho que passar de volta a bola para você, para ver o que o Pater Família e Saião tem a dizer sobre esse assunto. É bíblico? Olha, olha, já que você está entrando, já que você entrou nesse assunto, depois da live a gente tem uma conversa particular, tá? Gostei muito, foi a melhor live que a gente já teve, né? Teve uma excelente explicação aí que eu fiquei muito interessado nela, né? Depois não esqueça de mandar a foto do carro para a gente conversar sobre o assunto, né? Mas assim, olhando nesse cenário, você falou uma coisa muito interessante e que tem um certo assim reverberar do contexto do Antigo Testamento, no contexto de Israel. Por quê? Porque essa realidade do indivíduo, né,
isolado como meio que responsável pela sua trajetória, pela sua vida, e que vai dar origem aí, a gente vai chamar de família mononuclear, de fato você também não vê, né? Essa realidade tem a ver com a modernidade. Quando a gente pega no Israel antigo, olha que coisa interessante, o indivíduo está tão ligado ao contexto que a gente chama corporativo, ao contexto do grupo, que ele não sai da família nem quando ele morre. Quando o sujeito morre, você pode ver isso no Gênesis, no famoso Bereshit, né? Ele é sepultado junto aos seus antepassados, né? Por isso que você reúne os ossos junto, né, com os antepassados, porque a ideia é que mesmo no pós-morte eles estão unidos dentro dessa relação que tem a ver com essa família nesse sentido maior que faz parte do clã e de uma tribo, né? Então isso chama bastante a nossa atenção e a gente vai perceber que esse cenário é tão forte que, assim, a gente lê a Bíblia no hebraico, né, aí é outro departamento, né? O pessoal aí que vai para Israel com a gente vai poder ver esses lugares ao vivo lá onde isso acontece. E eu estava me lembrando, por exemplo, quando a gente visitou aquele lugar extraordinário, muito antigo, lá na Galileia, em Tel Dan, né? Quando a gente entra na porta da cidade, né? Na porta da cidade, a gente tem ali uma descrição daquilo que aparece no livro de Ruth, capítulo 4. Né? E quando, né, a história bonita do casamento de Ruth com Boaz, né? Aí na hora que o Boaz encontra a Ruth pela primeira vez, ele pergunta, né? Quem é aquela moça na nossa tradução, né? Mas no hebraico diz Lemi Haneara Hazot, cuja tradução literal é a quem pertence aquela moça. Né? Quer dizer que ninguém é nada, do ponto de vista da sua definição, a não ser a partir da relação que ele tem no eixo familiar ou tribal. Né? A pessoa não é o médico fulano, não é o doutor ciclano, ele pertence. Então se usa muito a preposição le para descrever a pessoa nesse sentido por causa desse raciocínio corporativo. Esse raciocínio corporativo traz para a gente a ideia também que aquilo que acontece no eixo da realidade, ele atinge as outras pessoas. Esse é o contexto que envolve tanto a ideia de bênção, aquela ideia de Jacó abençoando os filhos, como é que é isso, né? Ele tem um quê, assim, de similaridade com esse pater famílias, mas debaixo da ideia de que Deus é a autoridade maior e essa bênção paternal só existe mediante essa diretriz divina, né? E aí você tem, então, essa condução extraordinária aí nesse contexto familiar interessante. Agora, é muito legal, Zé, a gente vê um negócio interessante que, de um lado, a Bíblia reforça, assim, de certa forma, a autoridade do pai, ela reforça, né, essa questão do contexto de uma certa liderança e, de certa forma, nitidamente ligada ao pai, até muito mais ao elemento masculino, mas é muito diferente do que as pessoas imaginam. Primeiro, que a gente vai descobrir que a ideia nítida, né, que a Bíblia vai nos dar, por exemplo, de duas coisas, de que só Deus é dono e tem o poder sobre tudo, e do fato de que existe um pensamento de voltar a atenção e a mão para quem está numa situação de necessidade ou dificuldade, é que no eixo familiar você vê um destaque para as outras pessoas no eixo dessa família. E aí você vai ver uma coisa interessantíssima que vai aparecer no Antigo Testamento, por exemplo, né, nessa cultura que vai aos poucos migrando de uma cultura nômade pastoril para uma cultura agrícola sedentária, uma cultura que tende a ser cada vez menos ligada à poligamia. Né? Você tem um exemplo lá, alguém perguntou do Salomão, será que ele foi o maior? Não foi o maior, andou perto. Né? E a gente vai ver aí esse cenário caminhando na direção daquilo que os estudiosos chamam que o monoteísmo, ou a monolatria, caminhou na direção de fortalecer a monogamia, né, que vai se destacar. E, de modo geral, né, nessa vida, o cidadão comum, né, na família israelita antiga, a educação cada vez mais passa a ter um valor muito nítido, porque Deus se revelou por meio de palavras que devem ser conhecidas, né?
É muito importante o destaque que a Bíblia dá na relação entre as partes, né? Então você tem, né, o temor, o respeito, e não só na relação dos filhos para com os pais, que você vai ver na literatura de sabedoria, provérbios, mas também da condução adequada, né? E isso depois a tradição judaica vai desenvolver bem. Tem coisas interessantes que o pai que não ensina ao seu filho uma profissão faz dele um ladrão, por exemplo, né? Algumas coisas assim muito interessantes nesse cenário, mas a gente vai descobrir que a gente vai ter, por exemplo, o pessoal que se casa cedo, cuja responsabilidade é a multiplicação, que vem lá desde o Gênesis 2. Geralmente, os homens eram, na média, talvez uns 10 anos mais velhos que as mulheres. As mulheres se casavam aí entre 15 e 17 anos de idade, na maior parte dos casos. Ninguém imagina isso, José e Maria, um homem mais ou menos de uns 25 para 30 anos e Maria de 15 para 18, né? Então, uma coisa assim, diferente, né? E, apesar disso, as mulheres têm papéis diferenciados. Por exemplo, pouca gente imagina, você tem uma guerreira, né? Uma verdadeira soldada, como é o caso de Débora, né? Você tem a realidade de uma profetisa, como é o caso de Hulda, né? Você tem uma mulher descrita em Provérbios 31 que parece uma executiva que está trabalhando como CEO de uma empresa, né? Então você tem, ao contrário da ideia de que toda mulher ficava quietinha em casa e não falava nada, não é bem assim. Isso você vê até hoje na mulher judia, né? O pessoal perguntou aí se existe poligamia em Israel hoje. Não, não é prático. Os judeus que a gente tem hoje não tem nada a ver com os judeus da época bíblica antiga, né? São muito diferentes. A gente pode dizer que tem resquícios de poligamia por causa de alguns judeus, especialmente iemenitas, que vêm de país de cultura árabe, que tem lá alguma coisa assim de resto de poligamia, mas no contexto judaico e israelense de hoje, isso não faz nenhum sentido. Mas, Israel, diante das advertências e sugestões bíblicas, eu vou ficar de boa. Não vamos mexer com o seu carro, a gente alinha o negócio. Esse negócio que eu descobri que a autoridade pertence só a Deus, então vamos ficar comportado aqui. E então, mediante isso, agora eu passo a bola para você falar um pouquinho mais. Aliás, eu não sei, o mundo grego é muito diferente. O mundo, por exemplo, o pessoal diz que em Esparta, né, tinha um esquema assim meio estranho, né? Como é que é essa relação, né? E como é que isso se desdobra para a vida social, militar? Vamos lá, fala um pouquinho mais sobre essa realidade da família ainda nesse mundo clássico, antigo aí, que não tinha só romano na época do Novo Testamento, né? Que o pessoal está curioso querendo saber. Não, vamos lá. Eu tô vendo aqui uns comentários legais, né, que o pessoal tá falando aqui. Um deles foi por que é tão importante a multiplicação? Isso entra pro contexto, tá? O Império Romano ele durou muito tempo, mas ele tem antecessores relevantes, tipo o Império Grego, Persa, e, enfim, e tem sucessores também relevantes. E a questão é que as regras que existiam na época não eram regras que eles tiraram da lua, não é? A sociedade meio que funcionava de uma forma. Então, por exemplo, por que é obrigatório ter filho? Por que tem que multiplicar? Porque as pessoas morrem em altíssimos índices. Você está numa era onde não tem muita ciência, não tem muitas medidas preventivas. Então, o índice de mortalidade, quando o pessoal fala a expectativa de vida é muito pequena num país menos desenvolvido. Não é que todo mundo morre com 50 anos. É que muita gente morre com 10, com 5, com 3 anos, daí a média cai muito. Então, tinha muita gente que chegava aos 60, 70, 80 anos no Império Romano. Só que tinha muita gente que morria jovem, especialmente os homens que iam para guerras. E quando você não tem tecnologia para arar a terra, eu já falei isso no outro vídeo sobre quando a gente falou um pouco mais sobre economia, toda cidade romana é negativa. Só comércio e agricultura dão recurso. E para você ter agricultura, cada filho é um peão. A ideia do pater famílias ou de um pai grego dentro de uma estrutura social é que você precisa de força homem, braço, para carregar, para produzir comida, para lutar, para fazer tudo. Então, se a gente vai para, por exemplo, Grécia. A Grécia é difícil falar que ela era um reino único, porque cada, digamos, cidade, né, cada polis tinha uma gestão particular. Você tem uma gestão um pouco mais democrática. Em Atenas, Esparta é um pouco mais autocrática.
Você pega, por exemplo, o pessoal mandou uma pergunta, é verdade que o filho sai do controle da mãe quando tem 7 anos e vai para o pedagogo? Sim, não dá para falar isso com todos os períodos romanos, mas isso era um comportamento comum. A ideia é, a mãe não está produzindo um filho, é uma fábrica de criança. Então, se a mãe fica com todos os filhos, com os 10, 15 filhos, é muita criança. Então, quando que a criança precisa ficar com a mãe? De 0 a 7. Tem que amamentar, tem que educar a base. Já consegue se virar? Consegue tomar uns tapas, se virar? Vai, então, para o pedagogo, vai apanhar. Não, eu tô falando que os gregos faziam isso. Daí o pessoal pegava pesado enfim, e a criação era do pedagogo. Daí eu vou falar uma coisa meio nojenta, mas para vocês terem uma ideia, em Esparta, a introdução do menino de 7 anos dentro da sociedade não era meramente de acadêmica. Então eles tinham introdução, por exemplo, sexual de filhos, de crianças com 7 anos, que era a pederastia oficializada pelo Estado espartano. Então a ideia é que o instrutor espartano, além de abusar sexualmente da criança, ia treinar ele a ser forte, ia ensinar ele a lutar. Então a maturidade, ser um adulto, é muito antecipada. A menina está casando com 14 anos. Então era muito, muito mais complexo essa relação. Então o poder do pai, por exemplo, nessas sociedades, era de obrigar que o filho, por exemplo, tivesse que lutar. Então, tem essa questão, na Bíblia a gente vê a história que fala sobre a pessoa não conseguir ter filho e ficar desesperada com isso. Porque nesse contexto, você tem que ter filho. Você literalmente é justificado, o seu valor social está em reproduzir. E muita gente fala, mas essa estrutura é injusta. A gente só tem uma perspectiva, né? Se eu sou membro de uma família que tem um pater familias rico e poderoso, é bom para mim ficar com essa família. Porque por mais que o pai tenha direito de vida e morte, ele me provém um emprego, ele me provém alimento, um lugar para dormir, eu posso casar e morar dentro da estrutura da família. Se eu ficar doente, a família cuida de mim. Se eu ficar velho, a família vai cuidar de mim. Então a previdência, a segurança social, enfim, todos esses fatores estão dentro da família. Então o Estado romano, ele é muito mais intervém muito menos na vida do indivíduo, porque não tem indivíduo, tem família. E a família é um micro-estado. Então, a gente vê hoje, nossa, que horrível essa família, que povo bizarro, atrasado. Mais ou menos. Naquela época, se o pai, por exemplo, nossa, não aguento mais esse filho, ele só fica bebendo, indo pra farra, ele é um inútil. Ele vai expulsar o filho da família. E daí o filho não tem alternativa. Vamos para uma história, por exemplo, na Bíblia, que a gente conhece bem, que é do filho pródigo. Se a gente lê aquela história com as perspectivas do que um pater familias, ou do que um pai na sociedade hebraica, judaica ou romana tinha direito a fazer, caramba, aquele cara tinha 10 pena de morte desde o começo, desde a primeira atitude. E o filho mais velho também tinha pena de morte, porque ele não pode desrespeitar o pai. Então acho que esse contexto é interessante ler a Bíblia, porque daí a gente vê o nível de perdão que aquele pai fez. Hoje em dia o filho desobedeceu o pai e voltar, beleza. Naquela época o filho, ele tem direitos, ele basicamente é empregado do pai. Então acho que para a gente puxar um pouco mais para o passado e para o futuro, só para o pessoal conectar algumas coisas legais. A gente conhece a Idade Média, né? A família nobre, o nome da família, o heraldismo, você tem a marca heráldica, né? O símbolo. Isso é literalmente um logo. É o logo da família. Então, o indivíduo, o pater familias, ele tem que manter o logo da família, ele tem que manter o respeito à família. Foi muito legal que você falou sobre a ancestralidade, por exemplo, onde o ancestral ainda interfere no vivo. O pater familias deve aos ancestrais mortos. Significa que uma pessoa que morreu 200, 300 anos atrás, ele ainda está interferindo. Se o cara acha que hoje em dia a sogra interfere na liberdade dele, o seu ancestral de 500 anos atrás está te olhando, opa, faz o que a gente sempre fez. Então isso muda drasticamente a noção de família, que ela literalmente dura 1000 anos. A família dura para sempre. E hoje em dia a gente perde essa noção um pouco, mas, por exemplo, isso não é só no Ocidente, tá? Você pega, hoje o Tesla passou a Toyota, né? Mas Toyota é o nome da marca de carro. Chegou a ser o maior produtor de carro do mundo. Beleza. Toyota, não tá, né? Toyota é o nome de uma, que eles chamam de Zaibatsu, que é uma multinacional familiar. Isso basicamente significa que o poder da família é tão elevado que ele interfere na economia, ele interfere em absolutamente todas as esferas.
Quando a gente tem o triunvirato, em Roma, são 3 famílias. Então, isso é muito importante a gente pensar num sentido um pouco mais abrangente, porque a gente é o quê? Brasileiro, português, a gente vê o Península Ibérica, isso tudo é Império Romano. Então, a República Brasileira foi decretada quando as famílias cafeicultoras se frustraram com o imperador brasileiro e trocaram o governo. Esse é o nível do poder da família, né? Então, acho que indo para a Grécia Antiga, voltando até um pouco mais, a gente vê a estrutura persa, também é muito forte esse domínio. No Egito, a mesma estrutura, com mudanças, lógico. A gente fala muito sobre o Império Romano porque está documentado, está registrado. Tem as 12 leis, né, a estrutura, 12 tábuas que definem a regra que a gente consegue estudar. A gente não tem isso de todos os povos da antiguidade. Mas isso é interessante para ter uma ideia geral. Agora, pai, eu vi aí a pergunta sobre o carpinteiro. Uhum. Vamos falar que o termo. Você fala o termo correto? Eu acho que eu vou passar para você. Isso aí é grego, minha especialidade não é língua. Eita, vamos lá. Pois é, pessoal, você está ligado aí na live da Biblos Viagem aqui com o professor Saião. Aqui é Saião pai, Saião filho, e comentando sobre a realidade, Bíblia e sociedade e família no mundo antigo. Você precisa conhecer isso de perto aí nos nossos encontros dali, nas viagens da Bíblia. Olha só, isso é uma coisa interessante, que a gente às vezes lê a Bíblia, ou lê a Bíblia a partir de óculos brasileiros, europeus, americanos, né, e também ligados a uma certa época, e não vê o cenário. De modo geral, você tinha na sociedade israelense uma sociedade judaica antiga um pouco mais equilibrada em termos de organização de classe social. Tinha gente mais elevada, como o pessoal ligado ao clero, assim, vamos assim dizer, né, aos religiosos, especialmente os saduceus, que dominavam o templo, já isso no contexto do Novo Testamento, né? Mas você tinha gente mais simples, o povo geral vivia de atividades como comércio, como atividades simples como criação de rebanhos, algumas profissões, serviços, e também pesca, como é o caso, né, da região da Galileia, junto ao mar, né? E o José morava ali na cidade de Nazaré, que é periferia de uma cidade maior chamada Séforis. Não sei se ele pegava ônibus, né, ficava no ponto, o ônibus era lotado, acho que não, né? Mas Nazaré, na verdade, era um vilarejo, né? E o que acontece? A terra de Israel não tem essa grande quantidade de bosques, florestas, não é um lugar assim de densidade arbórea assim especial. Portanto, o trabalho do carpinteiro, que no grego, conforme aparece a palavra tecton. Tecton, de onde veio arquitetura. Né? Então, na verdade, o carpinteiro é um construtor. Se ele é um construtor, quer dizer que ele faz um monte de coisa de pedra, que, aliás, é o que mais existe na terra de Israel. As construções básicas são feitas a partir de pedra, e particularmente pedra calcária, na maior parte do país, e ao norte, mais de pedras, de rochas magmáticas, mais escuras, né? Especialmente da Galileia até o extremo norte. E aí você vai ver que essa situação de carpinteiro não é exatamente isso, mas mostra também um tipo de sobrevivência, né? Como é que isso acontecia. Agora, aproveitando o gancho, vou aproveitar que eu já te devolvo a bola aí para falar mais um pouquinho sobre o assunto. Uma coisa interessante é que a Bíblia se insere no contexto histórico de uma maneira onde ela entra no tipo de sociedade que já existe. E ela traz uma resposta a partir da revelação divina de como é que a gente interage com essa realidade, trazendo uma diretriz mais promissora. Por exemplo, a Bíblia vai dizer que Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus está na dimensão do passado, existe uma importância da ancestralidade, mas ela não é uma importância amedrontadora e controladora, como em alguns ambientes pagãos, onde as pessoas têm medo, né? Mas aquele negócio do morto vir puxar o seu pé, o seu dedo, né? Então, não existe essa ideia. Existe o que? A tradição dos atos redentivos e poderosos de Deus na história que foram conservados e são levados à memória, de modo que cada família e a nação como um todo, ela redefine a sua identidade
através das datas especiais de lembrança do passado que reforçam o que nós somos para construir o futuro. Então, é uma dimensão em que a tradição conversa assim, de maneira extraordinária com o que aconteceu. E a gente, como os estudiosos da sociologia israelita antiga dizem assim, que cada geração tinha que aprender a se tornar de novo Israel a partir das histórias antigas. Estava ouvindo um rabino falando um negócio tão especial, Israel, e ele disse o seguinte: qual é o segredo do povo judeu? Por que, que o povo judeu não pode ser vencido no mundo? A resposta dele foi uma das mais interessantes, porque eles sabem contar histórias. Uma vez por ano, eles vão lembrar direitinho quem foi o faraó, quem foi Moisés, quem foi o Arão, o que é o Mar Vermelho, o que é a escravidão no Egito, e a retomada da história redefine a identidade na direção do futuro. Por isso é interessante que, num mundo onde o Israel mencionou essas coisas malucas e doidas que haviam aí a partir, né, digamos, de cima para baixo na estrutura social, que dava um poder um pouco assim desfocado do pátria e família, sociedade que dominava o indivíduo de uma maneira cruel. E aí a gente tem uma questão interessante, né? O que a Bíblia apresenta sobre a família nesse contexto? E algo é muito interessante, porque a família é o conceito bíblico de resistência contra os poderes dominadores e opressores que ameaçam a vida humana. E isso vai ter um desdobramento tão importante na tradição evangélica mais tarde. Olha, não é sem razão. Quando você vê Israel como escravo no Egito, o que aparece na história? Uma mulher grávida. E não é sem razão que Joquebede vai ter o filhinho ali, o Moisés. Então você vê que o foco da resistência é a partir dessa família. E você vai ver isso na história, quando o próprio Jesus vem, né? Ele vem num confronto com o poderio análogo ao egípcio, que é exatamente do Herodes, que representa o poder romano. E qual é a postura que você vê? José, Maria e Jesus como uma pequena família se refugiando no Egito. Então, esse elemento de que, né, a família representa um depósito de sabedoria acumulado da tradição positiva e que tem uma relação de sintonia com Deus, ela é um remédio de restauração dessa comunhão, dessa sabedoria para enfrentar os poderes perigosos que ameaçam a existência da sociedade. Então é um negócio interessante que a gente não enxerga a família como centro de referência de missão e de sustentação daquilo que envolve a caminhada dessa aliança. Mas Israel, a coisa é interessante e eu queria que você pegasse a bola de volta aí agora sem carpinteiros pelo caminho para a gente poder construir melhor a nossa caminhada aí. Diga para a gente os desdobramentos depois desse contexto. A gente vai chegar no contexto medieval, vai para a história da Europa, aí você tem a influência cristã. O que a gente pode pensar sobre família nessa trajetória posterior na construção daquilo que vai chegar, inclusive, depois ao que nós somos no nosso Brasil. E olha que nós já temos só 20 minutos pela frente aí na nossa Eita, conversa de hoje à noite. Vamos vamos toca a acelerar fita a aí, história. vamos lá. Vou fazer história acelerada, mas Boa, eu vi boa. um pessoal comentando coisas diversificadas aqui, mas acho que uma coisa interessante, uma pessoa mencionou, não sei quem foi agora já, muita mensagem vindo, mas sobre famílias poderosas na política brasileira, né? E acho que uma coisa interessante pensar é que família sempre esteve associado, né? Hoje em dia, né, cada vez mais o elo mais conservador da política. Se a gente for fazer uma avaliação mais abrangente, né, do que foi família, como que ela transicionou entre o conceito mais arcaico para o conceito mais moderno, várias características desenvolveram na transição da história. O individualismo vai desenvolver na Europa renascentista, né? Você vai ter um pouco mais dessa transição. Agora, se a gente está no século XV, XVI na Itália, é a mesma coisa. A família Medici, o banco que dominou a Itália, família, Fugger na Alemanha, famílias que vão ter poder, a família Habsburgo.
pessoal vai estudar, por exemplo, história, a família Habsburgo, que é uma família da monarquia austríaca, ela era tão mais poderosa do que a própria monarquia austríaca que ela chegou a dominar a Espanha, a Holanda, partes... Assim, era um absurdo o nível de domínio de uma família. Então, para mostrar que a família é uma instituição tão poderosa em si mesmo, nessa estrutura sociológica, que ela chega a ser superior a países. E daí o pessoal fala, mas aqui no Brasil, 50% do Congresso é só a família. Não é aqui no Brasil, aqui no planeta Terra. Se a gente fizer uma avaliação dos Estados Unidos, que é um país, em teoria, extremamente democrático, e na prática, comparativamente, pode até dizer que sim. Os últimos pessoas que estavam concorrendo, a Hillary Clinton, da família Clinton, do Bill Clinton. O Trump, beleza, é a quarta geração dentro dos Estados Unidos. A família Bush, tá, o pai foi presidente e o filho foi presidente. Acho que não é difícil chegar tão absurdamente claro. O pai e o filho foram presidente e o Bush, o irmão do Bush que foi presidente, o filho, também concorreu com o Trump. Então, assim, não é uma questão brasileira, é uma questão do ser humano, né? A família, essa questão, a estrutura familiar cria uma base de poder e de independência muito significativo dentro de um contexto um pouco mais abrangente da sociedade, onde o indivíduo sozinho não consegue enfrentar a estrutura. Algum pessoal que falou de salvar live, acho que a Raquel comentou, todas as lives vão ser salvas, a gente vai colocando no YouTube, tá, pessoal? Então, para quem curte as lives, está tudo sendo salvo e a gente está colocando no YouTube. Então, trabalhando nesse conceito de família, né? Por que a família é tão importante? Quando a gente tem o desenvolvimento, por exemplo, da estrutura dos estados mais totalitários, a família é uma ameaça. Então, o absolutismo do século XVIII, ele quer lutar contra a família. Vamos fazer uma lembrança, o Augusto César, ele é a transição entre República Romana e Império Romano. Ele que cria o imposto sobre herança. A alíquota inicial era 5%. A ideia é o quê? Que se a família acumula capital, vai ficar muito poderosa. Daí quando o Marx fala, não pode ter, o rico é dono do meio de produção. Como que o rico tem uma fábrica? Ele construiu numa geração? Tradicionalmente, as elites europeias, elite de qualquer país, nada constrói numa geração. A maior empresa privada americana, que não é vendida ações na bolsa, é a Cargill, que foi fundada em 1865. Tem 150 anos. Para uma família presbiteriana que terminou a guerra, vão plantar trigo. E ele calmamente plantou trigo durante 150 anos. O pessoal às vezes acha, eu sou um indivíduo. Esse patriarcado, o homem tinha muito poder na antiguidade. Vamos pegar a lei inglesa de herança. É muita mancada. Se um pai tem 10 filhos, 100% da terra vai para o filho mais velho. Os outros 9 aprendem a fazer alguma coisa, se vira. Então a ideia exatamente é essa. A família ela é preservada mesmo prejudicando o indivíduo, porque a família é mais importante do que o indivíduo. Então se o filho ou algum descendente desonra a família, ele é expulso da família. Porque se a família tem um nome desenrolado, perde poder sociológico. Então se a gente fecha, por exemplo, dentro do período da industrialização pós-socialista, todo Estado socialista ou comunista que tenta criar uma estrutura poderosa, um dos principais inimigos do Estado é a família. Inclusive no Brasil a gente às vezes bate muito, né? A política tem muita família envolvida. Todo Estado socialista ele tem que destruir as famílias. Ele tem que executar essas famílias. Porque a maior ameaça a um Estado totalitário são as famílias poderosas que interferem na economia. Isso não é só Brasil. Isso é América Latina, isso é no continente africano, isso é dentro da estrutura europeia. A família é extremamente poderosa. E todo regime político que confronta essa estrutura de família, ele vai desvalorizar. Então a gente vê no bloco socialista do leste europeu uma desvalorização da família, uma desconstrução. Às vezes o pessoal não tem muita ideia disso, mas dentro do ambiente da Alemanha nazista e dentro do ambiente socialista soviético, a família era meio que proibida. Então a Alemanha nazista criou centros de multiplicação de filhos, sem família. Então vai lá as mulheres, vai lá os homens, reproduz, gera bebê. Bebê pertence ao Estado. Isso é literalmente Esparta. É a pederastia do Estado. O mundo soviético é a mesma lógica. Como se você é mãe ou você é pai. Você é simplesmente uma criança que pertence ao Estado. E às vezes a gente vai pensar, caramba, eles estão destruindo a família bíblica, a referência.
é bom, é muito importante ter contexto histórico, porque daí a gente vê, o Império Romano, a família é mal, ou como assim, é injusto. Daí vê depois, eles querem destruir a família, porque a família é uma estrutura econômica e sociológica que galga poder e ela é muito eficiente, porque ela reproduz. Você põe o casal, ele reproduz, daí tem mais. Por isso que filho é uma bênção na Bíblia e na tradição hebraica. Porque você dura para a posteridade. Uma família dura 1000 anos. Então essa que é a ideia, né? A família ela consegue ser muito poderosa. Então esse equilíbrio é interessante. Por isso que eu acho que se a gente pega uma leitura histórica, acho que você pode falar um pouco mais disso, pai, mas pensando, por exemplo, da ideia do filho sair da família, dentro da estrutura da Bíblia, a responsabilidade individual, que eu acho que foi muito valorizada na Reforma Protestante, ela é uma ameaça tanto para o pater familias quanto para o regime totalitário. Acho interessante isso. Eu queria que você... Acho que a gente está chegando na reta final. Seria legal se você pudesse, enfim, trabalhar esse assunto, que me deixa muito curioso, né? Ao mesmo tempo, o pater familias é poder humano e é extremamente rigoroso estrutura, e do outro lado, a gente tem um Estado totalitário que está ameaçado pela família. Dos dois lados, me parece que a proposta bíblica não é bem vista. O que você pode me ensinar um pouco sobre isso? Como o pater familias saião e... Precisa ver se o filho é obediente, vai aceitar, né? Olha, Israel, uma coisa interessante é que Deus nos deixa claro que um dos valores mais importantes da tradição bíblica é o conceito de liberdade, né? Porque liberdade está associado à ideia de responsabilidade. E essa responsabilidade, aliada à liberdade, ela nos convida à coisa mais sublime e extraordinária que existe da parte de Deus, que é nos convocando para amar, né? Se tem duas coisas que a gente recebe na direção da vida, é amar Deus sobre tudo e ao próximo como a nós mesmos, começando na nossa família. Então, esse sentido de alteridade só tem sentido diante da ideia da liberdade. Então, tudo aquilo que destrói você como indivíduo, que aniquila a pessoa, que tenta transformá-lo numa objetificação onde ele não tem essa responsabilidade, está fora. Por isso que você vê esse senso de responsabilidade e de tomada de posição muito nítida, ao tal ponto que a Bíblia valoriza isso, que olha só, vou dizer uma coisa para o pessoal assustar, que Deus leva a sério e respeita na Bíblia quem discute com ele. Isso é tão interessante. Deus fala assim, Abraão, Sodoma e Gomorra já era, não dá mais. Aí Abraão, mas não, senhor, não é possível, o senhor não vai fazer uma coisa dessa. Aí eles começam a negociar igual, né, alguém que trabalha no ambiente mercantil dos beduínos antigos, no deserto. E se foi isso? Ele começa a pechinchar, né? É uma coisa interessantíssima isso, porque a expressão individual, pega os salmos, né? Então o valor do indivíduo, que é o que a fé evangélica protestante vai tomar, né? E que o Novo Testamento enfatiza que você tem acesso direto a Deus, você crê, você define a sua posição mediante o uso da sua liberdade e da ação de Deus na sua vida. Então esse elemento é tão fundamental que a gente vai ver de fato que a família é essa escola de responsabilidade e de desenvolvimento de liberdade que confronta todo tipo de poder opressor na prática. Por isso que a gente vê essa coisa muito louca que a gente não entende, por que tem uma galera querendo detonar os costumes, né? E promover todo tipo de postura e de atitude que, no fim, vai desintegrar o eixo da resistência. Eu andei olhando alguns lugares do mundo onde existe uma escravidão sexual pesada, onde as pessoas são vendidas, compradas. Eu pergunto, por que isso é possível? Porque essa pessoa está num ambiente em que ele vive onde ninguém o ama de verdade. Ninguém está disposto a lutar por ele, né? Então, nesse cenário, aliás, ontem foi um dia de luta mundial, né, contra a escravidão sexual, que é uma coisa horrível que acontece no mundo de hoje, e por isso é tão importante a gente, né, aprender a conviver com os nossos antepassados, pais aí, por mais que eles tenham os seus limites, respeitá-los, né, para não quebrar esse vínculo de tradição positiva. É importante investir na vida dos filhos no futuro por uma construção, e é importante construir uma relação de sintonia, porque numa
união entre as pessoas com os valores adequados, a gente tem condição de produzir as coisas na direção certa. E todo mundo está convidado, o pessoal está perguntando aí, essas lives ficam aí no canal da Biblos Viaja. Você pode, por favor, acompanhar, seguir. Existe também um site Luiz Saião com vários artigos, um YouTube só Luiz Saião com uma série de mensagens. E na IBNU vocês vão ter uma mensagem muito interessante chamada Teologia da Família. Você é convidado também a refletir, pensar. E fique em sintonia com a gente. O pessoal está pedindo um monte de live aí, Zé. Live 2, hein? Complicado, né? Daqui a pouco nós vamos lembrar da família dos Bee Gees, Stay na live. A coisa vai ser bem animada, né? Mas, assim, o nosso tempo já está aí, já no finzinho, né? Nós temos aí alguns, talvez 5, 6 minutos para terminar tudo. E, portanto, a gente quer, né, mandar um abraço para todo mundo. A Raquel está colocando informações aí, a Ellen também está pedindo Família Parte 2 aí, que a gente quer mandar um abraço. Oi. Vamos fazer o seguinte, então, para quem está acompanhando, que está interessado em assuntos específicos, vou fazer um pedido para vocês. A gente vai colocar essa live como vídeo no YouTube. Acessa lá vocês podem comentar. Daí vocês podem pedir. Falar, a gente quer ver uma live 2 sobre família, fala sobre esse outro assunto. E a gente pode ter, dependendo do que vocês tiverem interesse, a gente pode fazer live com base nisso. O que você acha? Vamos fazer isso? Boa, boa. Acho que é uma ideia boa, a gente mantém os seus comentários lá e a gente pode também aí talvez fazer uma avaliação sobre os sistemas de organização política e o seu desdobramento para a questão familiar, né? E também enriquecendo com elementos históricos, né? Que um dia espera que vocês todos que não tiveram oportunidade, os que tiverem também, para voltar e a gente faz esse estudo ao vivo lá onde tudo aconteceu, porque realmente é muito legal a gente ter essa conexão de história, arqueologia, geografia, teologia, todos os aspectos aí bem trabalhados para o nosso entendimento. Mas é isso aí, um abração para todo mundo, Deus abençoe a vida de vocês e a gente fica em sintonia. Israel também dá a sua palavra final aí. O pessoal está falando para fazer o curso de filosofia, amanhã vai ter aula sobre racionalismo e empirismo, então vai ser interessante, vocês ficam com vontade, né? Cabeça esfumaçando. Israel, dá a sua palavra de desfecho aí para a gente dar tchau para a galera. É isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. A gente acha que esse conteúdo é relevante para a gente entender melhor a Bíblia e a nossa própria vida e agrega. A gente vai continuar fazendo toda sexta-feira. E é o que eu falei, se vocês quiserem algum assunto específico, entra lá no YouTube, comenta, fala o que vocês acham que vocês querem ouvir. A gente vai trabalhando em mais lives, que tem bastante live para fazer esse ano. E assim que liberar os voos, a gente faz live ao vivo, né? Que é pleonasmo, mas é live ao vivo e em Jerusalém. Daí vai ser legal. Qualquer dúvida também pode mandar mensagem particular inbox, tanto aqui para Biblos como para mim, né? E assim a gente vai estar interagindo com vocês, tá? Facebook, YouTube e também através do Instagram, tá bom? Obrigado, um abração para todos, boa noite e bom descanso aí. Até a próxima. Um grande abraço. Valeu. Boa noite, abração.